Era noite de domingo, dia 24 de maio de 2026, quando o senador Flávio Bolsonaro foi visto embarcando de Guarulhos, em São Paulo, para Washington, nos Estados Unidos. Ele queria tentar um encontro que não estava nos planos oficiais da diplomacia americana. Uma agenda com o presidente Donald Trump. Tudo bem, senador? Tudo bom com vocês? Qual a expectativa aí pra viagem? Sem entrevista. Senador, só uma pergunta, senador. Sem entrevista. O flagra foi do repórter Igor Gadelha, do Metrópolis. O Flávio não queria dar entrevista naquele momento. Na verdade, ele estava fugindo dos jornalistas. A intenção do 01 era mudar o foco do noticiário brasileiro, abafar o escândalo mais recente. Hoje, dia 13 de maio de 2026, já começamos este programa quentíssimo, porque mensagens de áudios de WhatsApp obtidos pelo Intercept Brasil indicam conexão direta entre o Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Pelo menos 10,6 milhões de dólares, ou seja, cerca de 61 milhões de reais, foram pagos entre fevereiro e maio do ano passado. Há meses, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tem estampado manchetes do noticiário diariamente por ser acusado de liderar uma fraude financeira estimada em 40 bilhões de reais. Até a véspera da publicação da reportagem do Intercept, o Flávio usava uma camiseta dizendo que o caso do Master era do Lula e que o Pix era do Bolsonaro. Pix é do Bolsonaro, o Banco Master é do Lula. Então, se impactar alguém, vai impactar esse atual governo. E ao ser surpreendido com a descoberta da relação dele com o Vorcaro, primeiro, o Flávio mentiu. Só que o áudio que o Flávio enviou pro Vorcaro veio à tona e ele foi se enrolando muito com essa história. Não se falava de outra coisa no Brasil. Nem a Copa do Mundo, prestes a começar, conseguia abafar o escândalo. A Copa do Mundo começa hoje e a gente vai torcer pro Brasil. A gente vai botar a camisa do Bolsonaro que vocês estão vestindo aí, torcer pra nossa seleção. E esse governo, o governo Lula, é tão ladrão que ele, até a bandeira do Brasil, eles querem roubar. Tô resumindo muito porque eu vou te contar melhor toda essa história no próximo episódio. Agora eu quero que você me acompanhe na tentativa do Flávio de mudar a pauta. Sumir com as explicações dos 24 milhões de dólares que o Flávio pediu pro Vorcaro. Pro filme. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público. E qual foi a solução que o Flávio pensou? Resgatar uma lorota antiga, uma distração. E para isso, o Flávio chamou o irmão Eduardo e foi atrás do Trump. Se eu pedir uma agenda. Não pedi agenda nenhuma, gente. Liga para White House. No fundo, os aliados mais próximos do Flávio torciam para ele não pagar nenhum mico. Isso porque, se aquilo também desse errado, a campanha ia sangrar ainda mais. O filho 01 do Jair pensava que o importante era deixar a Casa Branca com uma foto do Trump e, consequentemente, uma nova manchete estampando os jornais. Depois dessa tensão inicial, o Flávio conseguiu alguns segundos no Salão Oval com o Trump e fez a foto. Só não saiu sem pagar mico. Mais uma vez, foi um convite oficial do presidente Lula. Ele estava ali com dois assessores dele, né? O presidente Trump estava com dois assessores dele. Bom, vamos deixar para lá essa confusão entre os nomes dos presidentes. Nessa coletiva, o Flávio também anunciou o que pediu para o Trump. E isso escancarou até onde o Flávio estava disposto a chegar para conseguir mudar a pauta da imprensa no Brasil. Enquanto Lula veio à Casa Branca fazer lobby para traficantes, eu vim fazer exatamente o contrário. Pedir enfaticamente ao presidente Trump que designe o quanto antes o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. O objetivo do Flávio era fazer dessa história um acontecimento, lançar de vez uma plataforma da campanha, reforçar o discurso de que ele atua na defesa da segurança pública. Eu defendo os brasileiros, o Lula defende os bandidos brasileiros. Mas será que é verdade que o Flávio combate o crime?
É claro que o Flávio não falou pro Trump que ele pediu 24 milhões de dólares pro homem responsável pelo maior golpe do sistema bancário da história do Brasil. Quer me dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Que é investigado também por liderar uma organização criminosa. O Flávio era de olho no vídeo do Instagram, que depois vai parar nos grupos de WhatsApp e vira meme no TikTok. Quem não gosta de polícia é bandido ou petista. Esse papinho de ser duro com o crime lembra muito os discursos dele na tribuna da Assembleia Legislativa do Rio. Só que quando você olha para as ações do Flávio, a história é outra. Ele passou 15 anos na Alerj defendendo e prestando homenagens para uma série de policiais acusados de crimes gravíssimos. Eu tô falando de milicianos, matadores de aluguel, agentes públicos treinados para proteger a população, mas que trocaram de lado e passaram a servir o crime organizado. Policiais que aterrorizavam a população e passaram a decidir quem ia viver e quem ia morrer a partir de um preço. Junto com o irmão, o vereador Carlos Bolsonaro, o Flávio condecorou, desde 2003, 16 policiais denunciados pelo MP do Rio como integrantes de organizações criminosas. As investigações revelaram quadrilhas montadas para praticar crimes como extorsão, corrupção, sequestros e homicídios. Os policiais estavam na folha de pagamento de milicianos, facções do tráfico e até da máfia dos caça-níqueis. Gente como o Major Ronald Pereira. A primeira turma do STF condenou por unanimidade os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão cada um por planejar e mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Isso aconteceu em março de 2018. Ronald Paulo Alves Pereira, o major da Polícia Militar, foi condenado por duplo homicídio e homicídio tentado com pena de 56 anos de prisão. Haja bandido perto do Flávio Bolsonaro. É uma tarefa hercúlea contar. Inclusive, eu já vou te falar melhor onde os caminhos dos Brazão e do Flávio se cruzam de novo. Mas antes, eu preciso explicar a história mais famosa, a mais íntima do Flávio com um matador. Eu tô falando do ex-capitão do BOPE no Rio, o Adriano da Nóbrega. Ele executou dezenas de pessoas a partir do Escritório do Crime, um grupo de matadores de aluguel que foi fundado por ele. O Flávio Bolsonaro e o Adriano da Nóbrega têm uma relação que durou cerca de 20 anos e começou no início dos anos 2000. Eu conheci o Adriano dentro do BOPE, ele teve a instrução de tiro, por intermédio do Queiroz. Agora, só pra gente não se perder, você já imaginou um senador e candidato a presidente da República que aprendeu a atirar com um matador? E nem foi só isso. Em 20 anos, o Flávio ajudou e muito o Adriano. Primeiro com uma medalha quando o Adriano estava preso por um assassinato em 2005. Foi quando ele ganhou uma medalha, né? Que eu acho que pro Adriano teve muita importância aquela medalha. Só que a maior ajuda que o Flávio deu pro Adriano nem foi a medalha. O Flávio empregou no gabinete por 10 anos a primeira mulher desse matador de aluguel. E ela nem foi a única da família Nóbrega que ganhou dinheiro público por causa do Flávio Bolsonaro. A mãe do Adriano também ficou quase 3 anos constando como funcionária do Flávio. E sabe o que elas faziam lá na Alerj? Nada. Aí tem a Daniela da ataque que bateram na porta da casa dela e ela não tá mais casada com ele. Mas e aí? Não tava levando dinheiro lá? Não quer que bate na porta dela? Errado seria se ela tivesse podido, sem ganhar R$1. Ela sabia muito bem qual era o esquema. Ela não aceitou? Agora ela é de consequência do que ela aceitou. Nesse episódio, eu vou te contar como a viúva do Adriano acompanhou essa história, mas nunca foi utilizada como testemunha dos crimes do Flávio. Eu também vou falar da Daniele, a primeira mulher do Adriano, da mãe dele e ainda do dinheiro que saiu da pizzaria do Adriano para as mãos do Fabrício Queiroz, o braço direito do Flávio Bolsonaro e peça central do esquema de lavagem de dinheiro nos gabinetes do clã Bolsonaro. Eu sou Juliana Dalpiva, repórter investigativa do ICL Notícias, e esse é o 2º episódio de O Herdeiro do Jair, a 2ª temporada do podcast No Alvo.
Eu vou contar para você como essa história entre o Adriano e o Flávio também deixou provas sobre o próprio esquema ilegal de desvio de dinheiro público no gabinete do Flávio na Alerj. E como esse esquema também foi irrigado por R$400 mil das pizzarias do Adriano da Nóbrega. Uma série de provas que foram ignoradas nesse caso. Episódio 2, Os Segredos da Viúva. Eu sempre fui parlamentar e gostei de enaltecer o trabalho de policiais militares que iam para o combate, do que tinha na rua, enfim, um trabalho mais arriscado, e sobreviviam nesse dia a dia, no confronto com marginais. O Adriano, como eu falei, conhecido dando o voto, e em determinada situação, ele foi acusado de ter matado um trabalhador para a comunidade aí do Rio. Ele e toda a guarnição dele. Eram mais de 3, mais uns 10, se não me engano. Você já reconheceu que essa é a voz do Flávio, e ele está relembrando ao MP como foi que ele conheceu o Adriano da Nóbrega. O Adriano estava preso pelo homicídio de um guardador de carros em 2005. O flanelinha Leandro dos Santos Silva, de 24 anos, foi morto dias depois de denunciar os policiais do 16º Batalhão de Olaria na zona norte do Rio. Era a patrulha que o então tenente Adriano fazia parte, o Grupamento de Ações Táticas da Unidade, o GAT, que ficou conhecido na região como Guarnição do Mal. E não foi à toa. Eles sequestravam moradores e torturavam até que eles pagassem uma quantia para sobreviver. Mas um dia eles foram presos em flagrante. E acabou que o momento todo isso, eu os presos no Batalhão Prisional, em Benfica. Aí, como eu já conheci o Adriano e um gesto de mostrar como eu respeitava o trabalho deles, como eu acreditava na versão deles, eu homenageei o Adriano dentro do Batalhão Prisional. Só para te lembrar, esse é mais um trecho do depoimento do Flávio Bolsonaro para o MP do Rio em julho de 2020. E para começar a te contar toda essa história, eu quero te falar da relação do Flávio com o antigo BEP, o Batalhão Especial Prisional. Eu sempre frequentei muito o Batalhão Prisional da Polícia para dar esse apoio, não apenas moral, mas também ali jurídico. Bom, quem contou isso foi o próprio Flávio. Ele mesmo admite que ia muito nesse presídio que era destinado a policiais que respondiam por crimes e ficava em Benfica, na zona norte do Rio. O presídio começou a ser desativado no dia 1º de outubro de 2015 por causa de uma agressão contra uma mulher. Eu vou pedir para minha colega Gabriela Varela ler para você a matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo sobre esse dia. A juíza Daniela Barbosa Assunção de Souza, titular da Vara de Execuções Penais do Rio, foi agredida na tarde desta quinta-feira durante fiscalização no Batalhão Especial Prisional em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. A unidade é destinada a manter detidos os policiais militares suspeitos da prática de crimes. De acordo com policiais, a magistrada foi à unidade apurar denúncias de que os PMs presos estariam obtendo regalias nas celas. A juíza Daniela Barbosa tem uma fama de linha dura, que é conhecida nos corredores do Tribunal de Justiça do Rio. Os repórteres Chico Otávio, Elenilce Bottari e Marco Grilo escreveram um pouco sobre a história da juíza no jornal O Globo. Eles contam que o apelido dela era Kate Mahoney, nome da policial que protagonizava uma série de TV nos anos 80, A Dama de Ouro. Para dar um fim a tanta injustiça, entra em ação Kate Mahoney. Desta vez você vai pagar caro e tudo. Na justiça criminal, a Daniela colecionou decisões de grande repercussão. Entre elas, a condenação em primeira instância do Thor Batista, filho do empresário Ike Batista, pelo atropelamento que causou a morte do ciclista Wanderson dos Santos em 2012. Só que depois, o Thor acabou sendo absolvido em segunda instância. A juíza também é responsável, em 2016, por uma decisão que suspendeu os serviços do WhatsApp em todo o Brasil, porque eles não atendiam aos pedidos de interceptação de mensagens para uma investigação policial. Bom, com esse currículo você já pode imaginar o que ela fez quando chegou no BEP e deu de cara com um monte de ilegalidade. Mas deixa eu te contar a história do dia 1º de outubro de 2015. A juíza Daniela chegou no BEP por volta das 2 da tarde e
começou a inspecionar o local. Ela estava acompanhada de uma escolta de 15 seguranças. 2 meses antes, a juíza flagrou um monte de problemas no presídio. Os PMs tinham transformado o BEP num hotel. Ela encontrou geladeiras, televisões, micro-ondas, videogames, forno de pizza, celular, dinheiro, engradado de refrigerante, churrasqueira e até uma batedeira profissional. A vistoria flagrou também quartos decorados com cama de casal e carnes escondidas dentro da igreja evangélica da unidade. Eu li essas matérias e fiquei me perguntando se o Flávio nunca viu nada disso, já que ele próprio disse que frequentava tanto essa prisão. Mas o fato é que a juíza cortou todo esse trem da alegria, inclusive as visitas íntimas. A Daniela foi cercada e ameaçada por um grupo de 40 presos. Os policiais da escolta da juíza foram em defesa dela e também foram golpeados com pauladas. No meio das agressões, ela levou um tapa, teve a blusa rasgada, perdeu os óculos e um sapato. Toda essa situação foi registrada por câmeras do circuito interno de segurança. Agredida, a magistrada foi embora e voltou pouco tempo depois com um reforço do batalhão de choque e do BOP. A Daniela identificou cada um dos agressores e eles foram enviados para Bangu 1, que é um presídio onde ficam todos os demais presos. Horas depois, o Tribunal de Justiça decidiu fechar o BEP e transferir os presos. Nesse momento surgiu um deputado indignado, mas a ira dele não era com a violência contra a juíza. Era em defesa dos bandidos. E ao serem tratados como bandidos por uma pessoa representando o Estado, se sentiram indignados. E eles vão, a versão deles é que eles foram tratados dessa forma, né, desumana por ela, antes da agressão, e não apenas dessa vez, e realizou apreensões de coisas, né, que eles próprios garantem que a vara de execuções penais permite que eles tenham aqui, porque são de uso comum de todos os presos, né, micro-ondas, a geladeira, não é nenhum excesso, não é nenhum privilégio. No lugar de condenar a violência contra uma mulher, uma juíza, o Flávio foi a público defender os agressores. Ainda por cima, justificou um monte de privilégio para os presos. Ouvindo o Flávio Bolsonaro falar, até parece que os policiais presos no BEP eram pobres coitados injustiçados. Mas o que ele não conta é que entre aqueles policiais presos existiam muitos que recebiam o famoso arrego do tráfico ou então que extorquiam pessoas honestas durante sequestros e vários outros crimes bárbaros. Eu tentei falar com a juíza Daniela, mas ela não retornou meus contatos. Em 2017, ela deu um depoimento para a revista Veja. Eu vou pedir para Gabi Varela ler um trecho para você. Eram pelo menos 40 presos que estavam contrariados com uma decisão minha que determinara o corte de regalias irregulares na prisão, como camas de casal e televisões nas celas. Eles gritavam como loucos. Só me lembro de um dos policiais da minha escolta me pegar pelos braços para me tirar dali. Foi um susto grande. Mas, como costumo dizer, tenho memória seletiva. Não me lembro de muitos outros detalhes. Se estou em perigo, o tribunal me dá a proteção necessária. Quem não tem esse amparo são as pessoas que vivem nas comunidades dominadas pelo tráfico e pelas milícias. São elas que têm o direito real de sentir medo. O Flávio aprendeu a ser assim em casa. Na lógica do clã Bolsonaro, os direitos do bandido só devem ser combatidos quando o bandido não é um dos seus. Olha só, a cadeia é um lugar extremamente democrático. O cara tem que fazer muita besteira pra estar lá. Tem gente com pena de presidiário, pô. Lá é lugar do cara se ferrar, pô. Entender que uma vez preso, o direito que ele tem é não ter direito. E o objetivo da cadeia é tirar o canalha da sociedade, não é recuperar, não. Direitos humanos é o cacete. Essa política de direitos humanos é um esterco para a vagabundagem. Eu tenho nojo da palavra direitos humanos nesse país. Temos que acabar com a história que esse pessoal bandido tem direitos humanos. Não tem que ter direito nenhum. Tem que ter lambada nele em cadeia. Por isso, atacar quem investiga e pune policiais é um padrão para o Flávio Bolsonaro. Alguns anos antes, em 2011, ele minimizou o assassinato da juíza Patrícia Scioli, executada com mais de 20 tiros por policiais militares. A juíza Patrícia atuava na área de São Gonçalo e Niterói e também combatia milícias, grupos de extermínio e máfias de transporte alternativo.
desde que a política de direitos humanos chegou em nosso país, cresceu, se avolumou e passou a ocupar grandes espaços nos jornais, a violência só aumentou. A marginalidade cada vez mais tem se visto mais à vontade, tendo de vista esses neo-advogados para defendê-los. E seus companheiros da Bahia, que agora há pouco viu um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Nós são grupos ilegais, mas no meu entender, meus parabéns. Ela decretou a prisão de dezenas de policiais ligados ao crime. Mas para o 01, a forma gratuita e absurda com que ela atuava humilhava policiais. E segundo ele, foi isso que contribuiu para que a juíza Patrícia tivesse muitos inimigos. Para o Flávio, o problema nunca é o crime cometido por quem usa farda. O problema é a autoridade, que ousa determinar uma punição. Defender miliciano já é parte antiga da biografia do Flávio. Ele tem histórico. Começando por um discurso na Alerj em fevereiro de 2007. Não se pode levar para o lado de simplesmente estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. Desse instituto que é a milícia. Que é a milícia, senhor presidente? Nada mais é do que um conjunto aí de policiais, militares ou não, regidos por uma certa hierarquia e disciplina, buscando, sem dúvida alguma, tá expurgando do seio da sua comunidade aquilo que é de pior, que são os criminosos. De novo, os criminosos são sempre os outros. Todas essas milícias sempre tem 1, 2, 3 policiais que são da comunidade e contam com a ajuda de outros colegas de farda para somar força e estarem tentando garantir o mínimo de segurança nos locais onde eles moram. E é uma série de benefícios disso. Eu gostaria, por exemplo, deputado Zé Corrêa, de estar pagando 20, 30, 40 reais para não ter um carro furtado na porta da minha casa. E não para por aí. Ele também disse que os milicianos eram perseguidos. Acho que não é justo essa perseguição, e é esse ponto que eu queria chegar, principalmente de políticos e entidades ligadas aos direitos humanos. As falas foram bastante óbvias, mas mesmo assim, depois, o Flávio disse que elas foram tiradas de contexto. Esse discurso do Flávio se deu na época em que o deputado estadual Marcelo Freixo, colega do Flávio, pedia a criação da CPI das milícias. Está aberta a discussão. Para discutir está inscrito inicialmente o deputado Marcelo Freixo. Deputado Bolsonaro inscrito. Eu peço voto sim ao conjunto de deputados e para todas as bancadas. E mais, encerro dizendo que milícia não é um problema de polícia. Milícia é um problema de política. Por isso a Assembleia Legislativa tem que responder a tempo. Muito obrigado. A milícia é um poder estabelecido, é a maior ameaça que existe hoje ao Estado, ao poder público e à sociedade. É o crime mais organizado que nós temos, porque ele é promovido por agentes públicos da área de segurança que atuam dentro da máquina do Estado, dominando territórios com lucros extremamente altos e com projeto de poder, né? Chegando ao poder, chegando aos parlamentos. Um ano depois, quando a violência dos grupos de milícia explodiu, a CPI voltou a ser discutida. Na ocasião, um grupo de repórteres do jornal O Dia foi torturado por milicianos na zona oeste do Rio. E por isso, os deputados finalmente aprovaram a criação da CPI e o Freixo presidiu aquela comissão. 226 pessoas foram indiciadas naquela CPI. 2 votos contrários à abertura da CPI das milícias, Brazão e Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista recente dizendo o seguinte, mas na época ninguém sabia direito o que era. 2008, meu irmão foi assassinado pela milícia em 2006, como é que ninguém sabia o que era em 2008? Você deve se lembrar bem desse nome porque anos depois, em 2024, ele e o irmão, o ex-deputado Chiquinho Brazão, foram condenados pelo STF como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, um crime de março de 2018. Além dos discursos em prol dos milicianos, o Flávio manteve uma certa coerência na sua defesa da banda podre da polícia. Não bastou falar por eles na tribuna da Alerj. O Flávio condecorou vários policiais que se tornaram criminosos, tipo o Adriano da Nóbrega. Inclusive, tudo isso se deu sabe onde? Lá no BEP, que o Flávio conhecia tão bem e onde a juíza Daniela foi agredida. E aí teve lá a cerimônia, né, dentro
deles presos, participou, família da Adriana. Família não sei se a mãe estava, mas o pai eu lembro estava. Não lembro certo quem estava, mas que estava o pai do Adriano, o Flávio, acho que o Queiroz estava, acho que o Jair estava, e foi no BEP, né, no antigo presídio de Benfica, né, que agora o BEP é Benfica. Mas aquelas imagens bem ruins, assim, de videocassete, né, que foi passado. O Adriano bem novo, tinha até pouco tempo não, assim, até ele vivo, depois tu ir. Essa que você acabou de ouvir é a Júlia, a viúva do Adriano da Nóbrega. Ela me deu essa entrevista quando eu estava terminando meu livro sobre o clã Bolsonaro em 2022. Essa cena parece de novela. Na dramaturgia brasileira tem aquelas histórias que parecem que saltam da televisão para a realidade. Na peça O Bem Amado, de Dias Gomes, que também foi adaptada e virou a primeira novela gravada e transmitida a cores na TV, tem uma situação. Na verdade, se você tem memória dessa época, sabe que são vários capítulos que a gente poderia adaptar para a nossa realidade política atual. I am here to kill the snake and show the stick with me. Spread bread, cheese, cheese. Mas a cena que eu tô te falando é uma que o prefeito corrupto de Sucupira, o Odorico Paraguaçu, decide nomear o cangaceiro Zeca Diabo como delegado da cidade. Na peça, o Odorico está desesperado porque precisa de um morto. Como assim? Vou explicar. Era para inaugurar o cemitério de Sucupira. O problema é que ninguém morria. Ou no vocabulário da época, ninguém batia a caçuleta. Cumprindo promessa feita há 10 anos e retardada em razão da recessão necrofílica que assolou a nação sucupirana. E aí é que entra o Zeca, que era um assassino. Ele parecia ser o personagem perfeito para conseguir chegar ao objetivo do prefeito. Se você viu a novela, você já sabe como é que a história termina. Se não, eu vou te dar um spoiler com algumas décadas de atraso. Esse plano acaba indo por água abaixo porque o agora delegado Zeca Diabo aceita a estrela de autoridade e a farda. Só que o novo Zeca não queria matar ninguém. Na verdade, o plano dele era o oposto. Nessa honraria que o Zeca estava recebendo, ele viu uma chance de se regenerar e deixar o passado de assassino para trás, virar um homem de bem e ainda cumprir uma promessa que ele tinha feito para o Padim Padiciço, o Padre Cícero, de quem ele era devoto. Meu santo Padim Padiciço como é um batista. O folclórico prefeito Dorico justificou essa decisão de colocar o Zeca Diabo como delegado para os cidadãos de Sucupira. Apesar daquilo ser claramente um absurdo, o Dorico disse que era um ato de justiça social e pacificação. No carioquês, esse é o famoso caô. Uma mentira. E saltando da ficção para a realidade, em setembro de 2005, o Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual, estava cruzando o portão do BEP para botar não uma estrela de delegado, mas sim uma medalha no peito do Adriano da Nóbrega. Como eu te contei antes, o Adriano estava preso sob a acusação de um homicídio, um crime que o Estado deveria combater e não oferecer a sua maior honraria, a medalha Tiradentes. Quer dizer, a diferença entre o Adriano da Nóbrega e o Zeca Diabo é que o ex-policial do BOPE não tinha intenção nenhuma de se regenerar e mudar de vida. Aí, como eu já conheci o Adriano e um gesto de mostrar como eu respeitava o trabalho deles, como eu acreditava na versão deles, eu homenageei o Adriano dentro do batalhão prisional, tá? E homenageando ele, homenageei toda aquela facção de policiais militares que estavam presos injustamente. O Black logo após todos foram absolvidos porque viram que se tratava de um trabalhador que era um traficante de drogas, que ele agiu aí a abordagem desses policiais militares. E assim como o Flávio mentiu sobre a relação dele com o Daniel Vorcaro, ele também mente sobre esse episódio. Ele costuma dizer que o Adriano era um herói. Para você ter alguma ideia dessa história, até o corregedor da polícia na época, o coronel Menick, depôs em juízo relatando todas as provas que colheu contra o Adriano. Detalhe, anos antes, em 2002, foi o Menick quem expulsou o Adriano do BOPE. Ele investigou o assassinato do Leandro e tinha reunido até escutas que comprovavam que o Adriano liderou o grupo que extorquia dinheiro de moradores em meio a sessões de tortura.
E não era como se o Flávio e até o pai dele não soubessem dessas provas contra o Adriano. O próprio Jair admitiu em outubro de 2005 que acompanhou o julgamento do caso. Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. Quem o condenou, Denise Frossard? Eu não considero que foi a promotoria. Compareceu o coronel Menique, é um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro. Compareceu fardado, ao lado da promotoria, e ali falou o que queria e o que não queria contra o tenente, acusando de tudo que foi possível, inclusive, se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar. O Jair Bolsonaro e o Flávio decidiram ignorar o que o corregedor da polícia falou em juízo. Entre o Adriano e o coronel Menique, os Bolsonaro ficaram com a palavra do matador. E para que não fiquem dúvidas, eu li todo o processo. O Leandro era um trabalhador e nunca existiu nada que o relacionasse ao tráfico de drogas. E essa homenagem que o Flávio entregou para o Adriano com o Bolsonaro a tiracolo foi muito importante para o Adriano. Mas que uma honraria ela foi juntada no processo. A Júlia me contou que o então marido guardou o vídeo durante muito tempo. E que o Adriano contava que aquilo tinha ajudado a defesa dele no tribunal. Foi quando ele ganhou uma medalha, né? Que eu acho que para o Adriano teve muita importância aquela medalha. Porque ele depois, acho que a medalha ajudou ele a ser absolvido. Ao longo dos últimos anos, não foi só a Júlia que me relatou que essa medalha tinha ajudado o Adriano. Muitas pessoas do Tribunal de Justiça do Rio me falaram que esse tipo de homenagem funciona como estratégia para os policiais acusados por crimes. E pouco depois de dar a medalha para o Adriano, o Flávio deu uma outra ajuda para o matador. Tanto a BQR como a mãe do Adriano, tá? Eu conheci nesse contexto, o pai dele também eu conheci nesse contexto. Todo mundo de muito sofrimento, elas acabaram formando ali um grupo de viúvas, de esposas, de militares que passavam pela mesma situação. Então, eu conheci as duas nesse contexto e mais na frente o Queiroz também pediu uma oportunidade para elas. Eu achei que ia bom. Coloquei no programa Inês. Quando houve a mudança do bacalhau de ouro lá de Benfica, lá para Niterói, eu batalhei muito para que fossem melhoradas as condições daquelas instalações lá de Niterói. Então foi nesse contexto que eu conheci as duas, e me interessava ter pessoas com esse perfil, porque mais uma vez traziam demandas do segmento que sempre foi em mim. Só que a Daniele nunca foi de movimento social nenhum. Na verdade, a Daniele e o Adriano também faziam uso das regalias do BEP. No processo do Adriano, eu li registros de que até ele fazia uso irregular das visitas íntimas. O fato é que a Daniele foi nomeada no gabinete do Flávio em 2008, mas ela nunca trabalhou efetivamente. Ela se separou do Adriano alguns anos depois, mas continuou nomeada no gabinete do Flávio até o fim de 2018. Essa situação irritava a Júlia, a então mulher do Adriano. Ela chegou a desabafar sobre isso com uma amiga em julho de 2019, quando a realidade estava batendo na porta de todos eles. A Júlia estava com o telefone grampeado com autorização judicial porque o Adriano estava foragido. Eu faço tudo na minha vida para viver direito e o Adriano tem essa vida errada que eu não escolhi. A minha vida é direito. Olha só, Adriano, não é direito eu estar num gabinete sem trabalhar. Eu não quero mais participar disso, não. Mas tá mostrando 10 mil na conta dela, ela não ia falar isso, né? Essas escutas são da Operação Intocáveis. Essa ação policial foi deflagrada em janeiro de 2019. O nome da operação já diz tudo. Intocáveis, porque ninguém os alcançava. Pagavam delegados, policiais, para não ter nenhum incômodo enquanto cometiam crimes, em sua maioria, assassinatos. Eles só passaram a ser realmente investigados quando a vereadora Marielle Franco foi assassinada em março de 2018 e a polícia e o MP passaram a verificar se o Adriano tinha algo a ver com o crime. O Adriano não estava envolvido na execução da vereadora porque na mesma noite e horário ele estava executando outro serviço.
na prática matando outra pessoa. Mais que isso, os investigadores descobriram que o Adriano liderava um grupo de matadores conhecido como Escritório do Crime e também controlava uma milícia em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Quando Adriano soube que a polícia finalmente estava chegando perto dele, ele meteu o pé. Fugiu. Acho que o Adriano estava foragido. Não, o Adriano logo veio ficar foragido. Isso foi em dezembro. Sim. Eu lembro até, a gente estava passando ano novo, a gente conversando nesse marrete. Ele falou, pô, não tem como eu negar pra ele. Aí ele logo veio foragido. Aí começou a vir um bolo de bagunça de dinheiro, né? Ele pagou. Muita gente não pagou muita coisa. E ficou por isso mesmo. E ao mesmo tempo em que se caçava o Adriano, também começava a apuração sobre o desvio de dinheiro público no gabinete do Flávio na Alerj. Mas meses antes dessa situação toda, o Adriano tinha acompanhado, por meio do Fabrício Queiroz, a ascensão do clã Bolsonaro. Quando veio a candidatura, teve um jantar lá em casa, um almoço, a Adriana fez um almoço com o Queiroz, e ele contando da candidatura que estava bem no início, um projeto de candidatura. E os dois, eu lembro disso, como outros dois rindo. Caralho, que loucura, será que isso vai dar certo? Eu pensei, o Bolsonaro presidente. Aí eles, caralho, não, era uma coisa assim que ninguém ia acreditar. Alguns meses depois, tudo mudou. A movimentação milionária na conta do Queiroz veio à tona e até a mãe do Adriano começou a aparecer na televisão envolvida no esquema de desvio de dinheiro público do Flávio. No início, o Adriano fazia chacota com a própria mãe. Eu lembro que ele não estava foragido, aí ele ainda brincou com a mãe dele. Tá famosa, hein, mãe? Porque ela já tinha aparecido na televisão. E isso foi no Rio. Com o tempo, a família Nóbrega passou a entender a dimensão do problema do caso do Flávio e a mãe do Adriano foi passar uma temporada em Astolfo Dutra, no interior de Minas Gerais. Já o Queiroz foi se esconder em Atibaia, no interior de São Paulo, lá no sítio do advogado do clã Bolsonaro, Frederic Wassef. Relembrando, o Fabrício Queiroz foi preso hoje às 6 horas da manhã numa casa em Atibaia, aqui no interior de São Paulo, a cerca de 80 quilômetros aqui da capital. Esse imóvel pertence ao advogado Fred Wassef, que defende o senador Flávio Bolsonaro. Chegando nesse local, policiais conversaram com um caseiro que trabalha nesse imóvel e esse caseiro disse aos policiais aqui de São Paulo que Fabrício Queiroz vivia ali escondido há cerca de 1 ano, o que contradiz informações do advogado Fred Wassef. Em setembro de 2009, a jornalista Andréa Sadi, o advogado disse que desconhecia o paradeiro de Queiroz. Só para esclarecer, esse é um resumo da história que saiu no Bom Dia Brasil da TV Globo. Só que à medida que os investigadores avançavam, mais tensos todos eles ficavam. Então, como eu te falei antes, em julho de 2019, a Júlia desabafou com uma amiga sobre as reclamações que a ex-mulher do Adriano fazia sobre o andamento dessas investigações de rachadinha. Aí tem a Daniela da ataque que bateram na porta da casa dela e ela não tá mais casada com ele. Mas e aí? Não tava levando dinheiro lá? Não quer que bate na porta dela? Errado seria se ela tivesse podido, sem ganhar R$1. Ela sabia muito bem qual era o esquema. Ela não aceitou. Agora ela é de consequência do que ela aceitou. E aqui cabe compartilhar com você que eu sempre me perguntei por que esses áudios nunca foram usados na investigação do Flávio, já que a gente tá falando de uma ex-funcionária dele, investigada nesse esquema todo. Mas vamos voltar para os áudios da Júlia, porque essa história é bem importante. Se no episódio anterior eu te contei sobre a dinâmica dos salários na Alerj irrigando o patrimônio imobiliário do Flávio, agora a gente precisa entender que tem um setor mais sombrio dentro dessa engrenagem. O momento em que o caixa do esquema do clã Bolsonaro misturou dinheiro público desviado da Alerj com o lucro do Adriano. Um dinheiro que vinha de um grupo de extermínio. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem provas de que o ex-capitão da PM, Adriano Magalhães, chefe da milícia Escritório do Crime, transferiu dinheiro para contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. No centro desse capítulo está justamente a Daniele Nóbrega, ex-mulher do Adriano.
A Daniele foi uma indicação direta do Fabrício Queiroz. O Queiroz estava do meu lado trabalhando, um cara correto, trabalhador. O amigo de longa data do Adriano e também do Bolsonaro. Porque eu conheço o Queiroz desde 1985, na Brigada Paraquedista. Foi meu soldado, pessoa de confiança minha, pagava a conta minha. Durante mais de uma década, a Daniele recebeu um salário que chegava a R$10 mil mensais, como a Júlia contou. Mas segundo os registros do RH da Alerj, a Daniele nunca nem pisou no gabinete para trabalhar. E o plot twist dessa história é como a viúva do Adriano sabia disso. Na minha casa não pode bater, porque a funcionária fantástica é ela. Quem tá lá no papel é ela, o nomezinho dela. Comigo não podem fazer nada, porque, assim, eu não sei até que fato, porque eles apuram até onde interessa. Mas até então eu sempre trabalhei, eu era funcionária, inclusive da Alerj, inclusive do RH da Alerj. Eu trabalhei 1 ano e meio no RH eu fazia... Eu, Júlia, casada com o Adriano, fazia carteirinha da Raimunda e da Daniele, sabendo que elas eram fantasmas, mas eu tinha que fazer, era a ordem lá da RH. O Adriano explicou para a Júlia que essa nomeação da Daniele não era um simples favor político. O Adriano enxergava aquele cargo na Alerj como uma espécie de pensão para a ex-mulher. Ele queria garantir que a Daniele tivesse uma renda formal. A Daniele fazia parte de um dos núcleos do esquema do Flávio na Alerj, como a família da Ana Cristina Siqueira Vale, a ex-mulher do Bolsonaro que eu te contei no primeiro episódio. E a Daniele ocupava esse lugar de funcionária fantasma junto com a Raimunda Veras Magalhães. A Vera, como é conhecida a mãe do Adriano. Juntas, a Daniele e a Vera repassaram R$203 mil para o Fabrício Queiroz. Mas não era só isso. A conta do Queiroz também tinha recebido mais R$69 mil em transferências ou cheques de 2 pizzarias da Vera e do Adriano. E mais 91 mil em depósitos não identificados de uma agência que fica na mesma rua desses restaurantes. E esse dinheiro todo pode ter vindo do próprio Adriano. Eu vou explicar o porquê. É que a Daniele não colocava os 10 mil no bolso de forma integral. O sigilo bancário dela foi quebrado junto com o do Flávio e os demais investigados, e isso deixou claro o seguinte: diferente da maioria dos funcionários fantasmas do esquema do Flávio, a Daniele não devolvia a maior parte do salário diretamente para o Queiroz. Ela ficou com cerca de 80% dos valores recebidos ao longo desses 10 anos. Já a mãe do Adriano, a Vera, ficou só com 20%. Essa é a mesma situação do Marcelo, da Andréia e da Luísa, os outros assessores do esquema do Flávio que eu te contei no primeiro episódio. Então essa conta com a Daniele não fechava do jeito que tinha que ser dentro do esquema de entrega ilegal dos salários do gabinete do Flávio. E para não deixar o caixa do Flávio no prejuízo, o dinheiro precisava voltar de outra forma. Então o que eu apurei é que o próprio Adriano inteirava a diferença. O chefe do escritório do crime usava o lucro das suas atividades ilegais para cobrir a cota que a Daniele deixava de entregar. Quer dizer, o dinheiro da pizzaria do Adriano entrava no sistema para garantir a manutenção do esquema do gabinete do Flávio. Não era uma economia que ele fazia botando ela no gabinete e não teria que pagar pensão, porque ele voltava o dinheiro. Então não era economia, mas era a maneira, ele queria aposentar ela. Porque ele falou, não, porque é menos um peso nas minhas costas. Ele queria aposentar a mãe e a Daniele. Por isso que ele queria a vaga, era a aposentadoria que ele queria. Que aí ele se sentiria com peso a menos, entendeu? E aí ela iria se aposentar e era o que o Adriano queria, manter a vaga das duas para complementar a aposentadoria. E aí ele tirava essa mochila das costas dele, entendeu? E esse era o objetivo de manter as duas na função, porque financeiramente não tem sentido. O Adriano tinha dinheiro suficiente para dar diretamente a elas, né? A função era essa. Mas não é como se os Bolsonaro não soubessem que tudo isso existia e era um enorme problema. Eles tanto sabiam do problema que a família Nóbrega representava que o Queiroz cuidava disso diretamente. Em dezembro de 2017, o Queiroz estava tão ciente que a candidatura do Jair para a presidência ia atrair novos holofotes que ele chegou a enviar mensagens de texto no WhatsApp da Daniele e disse, sem rodeios, que a preocupação dos Bolsonaro era com o sobrenome dela.
O Queiroz avisou que eles estavam fazendo um pente fino nos funcionários e que não sabia se ela ia poder continuar no esquema por causa disso. Essas mensagens entre o Queiroz e a Daniele também são da Operação Intocáveis e são mais uma das provas que ficaram para trás e poderiam ser usadas para investigar o Flávio. Eu já tentei muitas vezes falar com a Daniele e a Vera, mas nunca consegui encontrar com elas. A minha última tentativa de achar a Vera foi na antiga pizzaria dela no Rio Comprido, em junho desse ano. Tudo bom? O senhor mora aqui bastante tempo? Tem um restaurante chamado Boteco e Brasa? É esse? Boteco e Brasa, é isso? Esse é da Dona Raimunda? Não? Não tem direito, não? Tenho, mas aí passei lá e não achei, tá com outro nome. Mas então tá bom, obrigada, tá? Ai. O mais perto que eu cheguei da Vera foi ouvindo uns áudios dela com a Márcia, a mulher do Queiroz. Elas são muito amigas. Márcia, cadê você? Essa mensagem é de um momento em que elas iam se encontrar para que a Vera falasse com o Adriano a pedido do Queiroz no fim de 2019. O Queiroz estava procurando alguma informação do Adriano para tentar chantagear alguém e parar a investigação no gabinete do Flávio. Mas ele não conseguiu. A informação mais recente que eu tive do paradeiro da Vera é que ela tinha voltado a morar no Rio de Janeiro. E se, por um lado, o Ministério Público não está mais investigando a origem ilegal do patrimônio do Flávio, a Vera e a Júlia voltaram a ser denunciadas por causa do Adriano. Eu vou pedir para a Gabi Varela ler para você uma matéria do Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo, de março desse ano. Uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro na Alerj foi denunciada sob acusação de participar da lavagem de dinheiro do filho, o miliciano Adriano da Nóbrega, morto em 2020 em uma operação policial na Bahia. De acordo com a denúncia divulgada nesta quinta-feira, 19, pelo Ministério Público Estadual, Raimunda Veras Magalhães integrou uma rede de pessoas e empresas usada para receber, movimentar e ocultar valores oriundos do jogo do bicho. A advogada Manuela Santos, que representa a Raimunda, disse que ainda não teve acesso aos autos. Nesse caso, a Júlia também foi denunciada por supostamente lavar dinheiro do Adriano. A segunda acusação do tipo que ela enfrenta. Mas nenhuma teve conclusão no Tribunal de Justiça do Rio. A Júlia nega ter ficado com o dinheiro do Adriano ou mesmo ter participado de qualquer crime na organização criminosa dele. Como você já ouviu, o Adriano ficou foragido até fevereiro de 2020. Quando ele foi localizado na Bahia, acabou morto durante uma polêmica operação policial organizada para prender ele. Uma outra história cheia de rolos que vai precisar ficar para outro podcast. Nesse aqui, a gente vai focar nos rolos do herdeiro do Jair. Hoje, o Flávio tenta reescrever a história dele. Até porque o Queiroz já fez isso. Tem a benção deles? Rapaz, eu quero que você pergunte isso a eles, entendeu? Vem cá, Flávio. Entendeu? Porque aonde eu vou, qualquer lugar que eu vou, eles falam, eles vão te apoiar? Eu falei, cara, é um absurdo se não apoiar. Eu não faço uma pergunta diretamente que é constrangedor. Não quero dar saia justa a ninguém. Mas eu quero que vocês façam essa pergunta a eles. Eu quero ver eles dizer que não me apoia. Então aqui eu tô pedindo pra você também, quem for de Saquarema, peço o seu voto pra vereador Fabrício Queiroz, 22000. Comando. Obrigado, Zé. Obrigado, senador. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro disputou o cargo de vereador durante as eleições municipais, mas não conseguiu se eleger. Livre, o Queiroz se tornou subsecretário de Segurança e Ordem Pública de Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ele só não quer papo comigo. Outro que não quer conversa comigo é o Flávio Bolsonaro. Não sei quantas vezes eu já pedi entrevistas pro Flávio e ele nunca aceitou. No Roda Viva, em 2024, ele foi questionado pela jornalista Basília Rodrigues sobre as acusações que eu fiz a ele no meu livro. Vou continuar nessa página de milícia, funcionários fantasmas, rachadinha, para dizer que no livro, O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, a jornalista Juliana Dalpiva diz que às vésperas de 2018, Bolsonaro e os seus aliados estavam se preparando, para lançar candidatura e que, abre aspas, o policial Fabrício
Fabrício Queiroz ficou encarregado de dar um jeito em algumas pessoas que, embora lotadas no gabinete, não davam expediente lá. Eram os funcionários fantasmas do gabinete de Flávio Bolsonaro, na época, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E cabia a Queiroz ajudar a administrar o grupo. A investigação mostrou que entre essas pessoas estaria a Luísa Souza, que admitiu em depoimento ao Ministério Público do Rio que era funcionária fantasma mesmo no seu gabinete, apresentou extratos bancários, e também a Daniele Mendonça de Nóbrega, que é a ex-mulher, ela depois virou ex-mulher do miliciano Adriano da Nóbrega. Como é que o senhor se defendeu até aqui ou pretende elaborar novas teses para comprovar que... Mentira de alguém que quer vender livro, né? Que não havia funcionários fantasmas no seu gabinete. Porque aqui a gente tem o caso de uma pessoa que admitiu em depoimento ao Ministério Público do Rio. Depoimento. Ela fala no livro dela que a pessoa disse que respondeu que jamais eu pedi dinheiro para ela. Ela bota no livro que essa pessoa disse que eu jamais condicionei ela a ser empregada para me devolver dinheiro. Isso ela bota no papel. Aí o livro esquece de falar, né, que eu não tive responsabilidade nenhuma, se é que isso aconteceu. Eu lamento que ela queira aí a todo custo vender o livro dela, né, que seja bem sucedida, mas está totalmente furada essa informação dela. Pela primeira vez, uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, admite que repassou parte do salário ao então deputado. As informações são do jornal O Globo. Ao Ministério Público, Luísa Souza Paes confirmou que devolvia 90% de seus rendimentos a Fabrício Queiroz. Por enquanto a gente tem uma trégua, né? E que segue o baile. Nas entrevistas dos últimos meses, o Flávio adotou uma nova estratégia para falar sobre o desvio de dinheiro público da Alerj e como isso foi parar no patrimônio dele. Para o podcast Inteligência Limitada, o Flávio disse que o caso é só uma espuma. Toda essa espuma, todo esse ataque a tentar destruir a minha reputação. Para o Flávio, tudo é um ataque orquestrado para destruir a reputação dele. Eu tô falando dos depósitos em dinheiro vivo, das transações imobiliárias, da presença da família de um matador no gabinete dele. Tudo isso seria só uma coincidência. O herdeiro do Jair veste agora a faceta do candidato moderado que corre por fora, apostando que o eleitorado vai ter que esquecer desse passado. Assim como ele mesmo, questionado sobre os crimes, finge que esqueceu. Eu lembro agora de cabeça, não lembro quem foi que indicou. Eu não lembro, não era exatamente. Eu lembro agora desse cheque, não me recordo como é que foi exatamente isso. E agora ele finge que esqueceu mais coisas. Os aliados do PL no Rio de Janeiro, investigados pelo envolvimento com o Comando Vermelho, e ainda uma foto que eu descobri nos últimos meses, em que o Flávio tá com o Felipe Mourão, o capanga do Daniel Vorcaro, aquele que tinha o apelido de Sicário. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro. Sicário foi apontado como responsável por uma espécie de milícia pessoal do dono do Banco Master, encarregada de levantar informações sigilosas e monitorar adversários. No dicionário, sicário significa assassino de aluguel. Documentos obtidos pela Polícia Federal revelam que o apelido era usado para designar Luiz Felipe e tinha como atividade de fazer ameaças a empresários, ex-funcionários e jornalistas. Bom, o próprio Flávio não acha que pensar em matar alguém é um problema. Foi assim que ele justificou a descoberta do plano Punhal Verde Amarelo feito por um general do Bolsonaro para matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Essa situação de hoje não era nem para ter inquérito aberto, porque vontade de matar alguém todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. Só que dessa o Bolsonaro não escapou, mesmo que o Flávio venha passando batido. As investigações do Flávio podem ter sido paralisadas nos tribunais superiores, mas as histórias guardadas em cofres e as alianças tecidas no submundo da política e do crime continuam assombrando o futuro do Flávio. Até porque ele se meteu com outros criminosos quando foi pro Senado Federal. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. No próximo episódio do No Alvo, eu vou te explicar como o Flávio não se intimidou com as investigações sobre a vida dele quando sentou numa cadeira do Senado. Tanto é que o Flávio ganhou mais poder e mais dinheiro mesmo sem o pai na presidência da República. Tudo isso por causa de um filme. Quer dizer,
por causa do Banco Master. No Alvo é um podcast original do ICL Notícias. Eu sou Juliana Dalpiva e faço a coordenação geral do podcast. O roteiro foi escrito por mim e pela Gabriela Varela. A edição e a sonorização são do Cristiano Botafogo. A identidade visual é da Paula Vilar. A identidade sonora do No Alvo foi composta pelo Amon Medrado e pela Estela Nesrini. A direção de locução é da Camila Mercatelli. A produção contou com o apoio da Alice Del Grossi e da Heloísa Macrini. A gerência de produção é da Renata Neto. Eu gravo a locução no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Este episódio utilizou áudios do Metrópolis, do Intercept Brasil, dos canais e redes sociais do senador Flávio Bolsonaro, do depoimento do Flávio Bolsonaro ao Ministério Público do Rio em 2020, da Record, da TV Alerj, da TV Câmara dos Deputados, do jornal Folha de São Paulo e do Roda Viva. Ah, e a gente também usou áudios da novela O Bem Amado da TV Globo. Quem é que tem medo da verdade?